Bom dia, irmãos. Sem mais demora, para que a gente não atrase, vamos começar a nossa classe Fundamentos da Fé Reformada. Vamos começar com uma oração pedindo a Deus a iluminação, a instrução para os assuntos que vão ser aqui expostos, para que possam ser úteis na nossa caminhada, fundamentando nossa fé em Cristo. Senhor Deus, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui agora, estudando a Tua Palavra, estudando os assuntos revelados nela a respeito da fé cristã. Te pedimos, Pai, que o que aqui seja colocado possa ser útil na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Ilumina-nos, Pai, apesar da nossa limitação como seres humanos e apesar também da nossa distorção da realidade através do pecado. Que o Teu Santo Espírito comunique ao nosso espírito, à nossa mente, as verdades reveladas nas Escrituras. Assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje traremos na nossa 9ª aula o livre-arbítrio, né? Então, quem está nos acompanhando desde o princípio, vimos que já passamos por 8 lições, são lições sequenciais, e nós entramos agora nessa 9ª parte, o livre-arbítrio. Já vimos a respeito das Escrituras Sagradas, vimos que as Escrituras Sagradas, mais do que um livro religioso, ela é uma cosmovisão, ela é uma visão de mundo, uma visão da realidade, e nos expõe verdades sobre o mundo criado, sobre Deus e sobre a humanidade e a condição humana. Vimos a respeito de Deus, a Trindade, os eternos decretos de Deus, sobre a criação, a providência, a queda do homem e o pecado, o pacto de Deus com o homem, Cristo como mediador, e hoje vamos entrar nesse assunto, o livre-arbítrio. Quais são os objetivos da aula de hoje? Primeiro, entender o ensino bíblico de que Deus criou o homem livre. Que a queda afetou a vontade humana. E terceiro, e que esta vontade humana precisa estar submissa ao Espírito Santo. Esses são os objetivos. Entender que Deus criou o homem livre, e o que significa o homem ser livre, que a queda afetou a vontade humana, e que esta vontade humana hoje precisa estar submissa ao Espírito Santo. O texto base que nós vamos ler é o texto de Romanos 7, 15 a 23. Quem tiver a Bíblia aberta pode colocar no texto, quem não tiver pode ler na tela também. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que quero quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra ela, contra a lei na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O que Paulo está querendo dizer aqui nesta passagem de Romanos? Ele está dizendo justamente isso, que ele tem uma vontade. Ele tem uma vontade agora como regenerado, como servo de Deus, de fazer o bem. Mas ele percebe que esta vontade, ela não é plena. Que o que ele quer fazer, muitas vezes não é o que ele faz. Muitas vezes o que ele detesta, que é o mal, é aquilo que ele está fazendo. É exatamente esse dilema de que nós vamos estudar hoje. O que é o livre-arbítrio e qual é a real condição humana
na atualidade, que é essa realidade que está sendo exposta em Romanos 7, 15 a 23. Primeiro, vamos definir o que é livre-arbítrio. Vamos estudar livre-arbítrio, vamos definir o que é livre-arbítrio. Vamos começar com a palavra arbítrio, que significa arbítrio. Vamos ver se pega aqui. Pronto, arbítrio. Decisão, determinação dependente apenas da vontade. Então, arbítrio é isso. É uma decisão, uma determinação dependendo apenas da vontade. Então, eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu vou e faço. Então, isso é um arbítrio. É a primeira definição que nós temos de arbítrio. Eu agir de acordo com a minha própria vontade. Se eu tiver vontade de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Isso é o arbítrio. Por exemplo, se eu tenho vontade agora, na hora do almoço, de eu comer um galeto, eu vou lá, compro e como. Eu agi com arbítrio. Outra definição de arbítrio, ela está ligada à arbitragem e julgamento. Deixa eu ver se passa aqui. Pessoal da projeção, se ficar difícil de passar aqui, me ajudem aqui. Pronto. Opa, foi demais. Pronto. Arbitragem. Arbítrio vem, a gente percebe então que ele vem de arbitragem. O que é uma arbitragem? É um julgamento, uma escolha diante de um dilema. Então eu tenho um dilema, eu tenho duas opções e eu tenho que escolher entre elas. Uma exclui a outra. Eu optando por uma opção, eu vou obviamente excluir a outra. Então isso é uma arbitragem. A gente pode pegar esse paralelo com, por exemplo, o árbitro de um jogo de futebol. Geralmente esse árbitro ele vai julgar diante de duas possibilidades. Numa jogada, por exemplo, um time vai dizer que foi um gol, vamos supor um gol. E um time que sofreu o gol vai dizer que o gol deve ser anulado porque teve impedimento, teve outras razões. Já o time que fez o gol vai defender, não, o gol é válido. E aí o árbitro ele vai decidir. E, em geral, essa arbitragem ela tem que ser feita de forma imparcial. Por isso que a gente não coloca como árbitro alguém que possa ser influenciado pela sua paixão. Por exemplo, para arbitrar um jogo entre Sport e Náutico, colocar um juiz que seja rubro-negro, de paixão. É claro que essa arbitragem ela vai ser suspeita. Então, a arbitragem ela pressupõe, então, justamente isso. Um julgamento e uma escolha diante de um dilema em que você está sem influência nenhuma, isento de qualquer paixão. Então, isso é que significa arbitragem. Então, nós temos o arbítrio como uma decisão dependente apenas da minha vontade e em que eu posso fazer um julgamento diante de uma opção, entre um dilema, entre uma escolha e outra escolha. E quando você coloca o adjetivo livre, significa justamente que esse arbítrio ele está livre de qualquer influência, de qualquer pendência. E esse julgamento ele também está livre. Por isso que a gente fala no livre-arbítrio. Era essa condição do homem, ao ser criado, de que ele podia tomar decisões baseadas na sua vontade e que essas decisões elas não iriam pender para nenhum lado nem para o outro, porque ele não tinha inclinação, ele seria justamente isso, imparcial ele seria livre na tomada dessa escolha. Então, livre-arbítrio indica a liberdade com a qual o homem foi dotado para julgar, decidir, optar e agir conforme a sua vontade. Então, é isso que é o livre-arbítrio, essa definição. Liberdade com a qual o homem foi dotado para julgar, decidir, optar e agir conforme a sua vontade. Ele tomava as decisões e não tinha nenhuma pressão sobre ele para que ele não pudesse agir conforme a sua vontade, conforme a sua decisão, seu arbítrio. Passar o slide. E aí a gente vem para... Deixa eu passar. Foi demais aqui, peraí. A gente vem para a criação. Já estudamos a criação e vimos que na criação Deus cria e tudo que Ele cria é bom. No final de um ato criativo, Deus avalia a sua criação e diz, eis que tudo é muito bom. E Deus criou o ser humano livre, perfeito. Tanto que Ele criou o homem e diz, eis que tudo era muito bom. Então o homem ele era livre nas suas escolhas. E aí vem Gênesis 2, 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem tinha liberdade, e tinha liberdade para agir, só que essa liberdade ela não implica em falta de limites. Liberdade não quer dizer não ter limites. A liberdade ela esbarra em seus limites próprios. Você tem liberdade para agir dentro sempre de um contexto, é sempre limitado a um contexto. Nós hoje, por exemplo, gozamos de liberdade civil e ir e vir, mas isso não significa que eu posso adentrar em qualquer canto. Eu não posso chegar, por exemplo, numa casa alheia e entrar porque eu tenho o direito de ir e vir. Aí eu chego na casa de uma pessoa desconhecida, não, vou entrar aqui na sua casa porque eu tenho o direito de ir e vir, então eu posso ir e entrar na sua casa. Não é isso. Nossa liberdade ela tem limites. E a liberdade de Adão e Eva na criação também tinha limites. E Deus pôs o limite. No jardim que Deus colocou Adão e Eva, ele disse: de todas essas árvores aqui poderás comer seus frutos, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então colocou um limite. E esse limite era para testar justamente o arbítrio do homem, em poder agir obedecendo a Deus diante desse teste, ou desobedecê-lo. Ele teria, então, o homem é um ser moral e que tem essa condição de poder obedecer ou desobedecer a Deus. Porém, ele não era um ser neutro. É bom destacar isso. O homem não era neutro, ele não era ingênuo. Quando a gente fala no homem no seu estado de inocência, a gente não está pressupondo inocência como ingenuidade. Inocência é no sentido jurídico. Ele era inocente de culpa. Ele era inocente porque não trazia nada sobre ele que o desabonasse. É esse o sentido. O seu estado de inocência não é de ingenuidade ou de não ter discernimento. Ele tinha sim discernimento, ele era um agente moral, ele podia tomar escolhas, ele sabia justamente o que implicava desobedecer a Deus, sabia exatamente o que significava morrer. Quando Deus fala certamente morrerás, isso não era uma palavra desconhecida para Adão. Ele sabia exatamente o que significava morrer, apesar de a morte não ter entrado no mundo. Ele tinha a ideia potencial do que seria a morte, apesar de nunca ter testemunhado a morte, porque Deus não criou a criação para morrer. Isso não seria bom, não é? Deus olhar para a criação, ver os animais morrendo e dizer: eis que tudo é muito bom. A criação era para ser eterna, tanto o homem como as demais criaturas. Então, a morte é fruto do pecado, não só a morte do homem, como a morte de todas as demais criaturas. E todas as catástrofes naturais também são frutos do pecado do homem. Então, ele tinha essa inocência, mas ele não era neutro. Qual era a natureza do homem? Perfeita e boa. Ele refletia a natureza de Deus nos seus atributos que foram comunicados: bondade e perfeição. Então, o homem ele era moralmente perfeito e moralmente bom, refletindo a imagem de Deus que estava sobre ele. Então, ele tinha essa influência de ser da bondade inata dele. Ele agia conforme a bondade dele, a sua natureza era perfeita e boa. O que a Confissão de Fé de Westminster diz a respeito disso? Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem nem para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Como eu falei, um arbítrio livre de qualquer pressão. O homem em seu estado de inocência, como eu falei, inocência aqui não entenda ingenuidade, é a inocência com relação ao pecado. Tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas de modo que fosse possível mudar, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Então o homem ele tinha naturalmente a inclinação para fazer o que era bom e naturalmente a inclinação para obedecer a Deus. Porém, ele tinha essa possibilidade de agir ao contrário disso. Isso é o que significa livre-arbítrio. Então, na criação, o ser humano possuía livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Ter a capacidade de julgar, decidir, optar e agir, movido pela sua própria vontade, ainda que contra a sua própria natureza. Essa é a definição de livre-arbítrio. É você poder agir movido pela sua vontade, mesmo que na sua vontade você possa fazer algo contra a sua natureza. O que é o caso de Adão e Eva, né? Que a gente viu
Adão e Eva eram perfeitos, eram bons. A gente viu que eles não eram neutros, eles eram bons e perfeitos. Então, qual a inclinação deles? A inclinação natural: fazer o que era bom, obedecer a Deus, fazer as coisas com perfeição. Porém, como eles tinham livre-arbítrio, eles podiam, movidos pela própria vontade, fazer algo contra a natureza deles. E o livre-arbítrio levaria, então, o quê? Ao pecado. Eles podiam fazer algo contra a natureza deles. O que é contra a natureza de Adão e Eva, que eram perfeitos? O pecado, o mal. Eles eram bons, então se eles fizessem algo de mal, seria algo contra a natureza deles, eles foram criados bons. E o livre-arbítrio é essa capacidade que o homem tinha, Adão e Eva tinham, de agir, movido pela sua própria vontade, ainda que contra a sua própria natureza. Essa força, determinação, só Adão e Eva possuíam. E, é claro, outras criaturas morais, espirituais, como os anjos. Os anjos possuíam isso. O anjo que caiu em algum momento, entre a criação do homem e a queda do homem, entre a criação do universo e a queda do homem, que hoje conhecemos como Satanás, ele tinha um livre-arbítrio. Ele foi criado bom e perfeito. E, em seu livre-arbítrio, decidiu ir contra a sua natureza boa e perfeita e decaiu para o estado do diabo, que é hoje. E perdeu o livre-arbítrio também. Toda vez que um ser moral transgride sua própria natureza, ele perde esse arbítrio. Ele não mais pode retornar ao seu estado anterior. A queda anula o livre-arbítrio. Como eu falei, então, a queda anulou o livre-arbítrio. Não tem como mais você voltar e agir agora contra a sua natureza. Foi uma das consequências da queda. Vamos lá, Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Entenda o quê? Entenda a lei, entenda a Deus, entenda o Evangelho. Não há ninguém que busque a Deus. Então, ninguém pode buscar a Deus. Por isso, então, a perda do livre-arbítrio faz com que o homem natural, nesse estado de queda, ele não pode buscar a Deus por si próprio. Está ali em Romanos. Todos se extraviaram. Todos, não é exceção, todos, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, toda a humanidade perdeu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, na humanidade, só esteve com Adão e Eva. Na hora que eles caíram, eles perderam o livre-arbítrio. E agora eles são escravos do pecado. Não há ninguém que faça o bem. Confissão de Fé de Westminster, mais uma vez, vai dizer: o homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, o homem, ele não pode, depois da queda, fazer o bem, buscar a Deus, entender o Evangelho, porque ele está morto em pecados. Com a queda, o ser humano não pode mais julgar, decidir, optar e agir contra a sua própria natureza, que era o livre-arbítrio. A principal característica do livre-arbítrio é essa: é através da minha própria vontade eu agir contra a minha própria natureza. Então, com a queda, o homem perdeu essa capacidade de julgar, decidir, optar e agir contra a sua própria natureza. Mas qual era a natureza do homem após a queda? A gente viu que o homem, antes da queda, a natureza era perfeita e boa. E após a queda, é uma natureza degenerada. Quais são as consequências da queda que fazem com que essa natureza possa ser considerada degenerada? Primeira consequência: perda da perfeição. O homem não é mais perfeito. O homem caiu desse estado de perfeição, ele agora é imperfeito. Perda do livre-arbítrio. Ele não pode agir mais contra a sua natureza. Pecado incorporado à natureza humana. Então, o pecado que antes era uma possibilidade se tornou uma realidade, e essa realidade se incorpora à natureza humana. A natureza humana agora é pecadora, é o que nós chamamos de depravação total. Depravação total não significa depravação
na sua intensidade, totalidade na sua intensidade, mas totalidade na sua abrangência. A depravação, ela atingiu todas as áreas do homem, inclusive o seu arbítrio, a sua vontade, o seu intelecto. Depravação total é nesse sentido. Ele atingiu toda a totalidade do homem. Então, vejam, perda da perfeição, o homem é imperfeito, perda do livre-arbítrio e o pecado incorporado à natureza humana. O homem não pode fugir mais disso. E quais são as consequências também com relação a isso? A primeira consequência é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Antes, o homem tinha comunhão direta com Deus. Seu espírito em comunhão com Deus era um espírito vivificado, por estar na presença de Deus, entendendo as realidades espirituais. O homem tinha essa cosmovisão nata, bíblica. Ele olhava para a realidade, ele sabia o que era a realidade, ele entendia, ele discernia, ele via Deus como agente da criação e da providência divina. Com a morte espiritual, o homem está afastado de Deus. E afastado de Deus, seu espírito está morto. E estando morto, ele não pode discernir verdades espirituais. Ele não pode enxergar Deus na natureza, como o Salmo 19 fala, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas o homem natural não consegue perceber isso de forma clara. Isso foi deturpado. A morte espiritual faz com que o homem não enxergue. Ele enxerga, sim, em muitos casos, que há uma força, uma divindade, mas ele não consegue enxergar o verdadeiro Deus mais na natureza. Por isso que há a proliferação de religiões, a proliferação de metafísica, de noções do que o que é que está por trás da realidade, mas nunca se chega, o homem natural, à constatação de que é o Deus da Bíblia, porque o seu espírito está morto. E uma vez que o espírito está morto, ele não pode ser também agir para obedecer a Deus. Ele está morto. Ele também não pode optar e buscar a Deus, porque ele está morto. A próxima consequência é a morte física, que todos iremos passar. Esse corpo, uma vez afetado pelo pecado, ele se deteriora. A gente nasce caminhando para a morte. Alguns sinais da morte já estão presentes em alguns. Por exemplo, em mim, cabelo grisalho, significa a pele que já não é mais tão vigorosa, a força que já vai me faltando. Já são sinais da falência do meu organismo, que é consequência da morte física. E a terceira morte é a morte eterna, para aqueles que não vão ser alvos da fé, da graça salvífica, da graça especial, que a gente vai ver mais adiante. Aqueles que vão ser alvos da graça especial, da graça salvífica, eles não vão enfrentar a morte eterna e foram ressuscitados da morte espiritual. Porém, vão enfrentar a morte física. A morte física todos iremos experimentar. Então, esse é o retrato do homem após a queda. O homem não pode agir contra a sua natureza de imperfeição e de estar com o pecado enraizado na sua natureza. O livre-arbítrio ficou inteiramente comprometido com a entrada do pecado no mundo, pois o homem perdeu inteiramente todo o poder de vontade contra qualquer bem espiritual. O homem não pode decidir obedecer a Deus de forma natural. Ele não pode decidir não pecar. Hoje eu não vou pecar. O homem não tem essa condição. Por mais que queira, o homem natural ele não consegue fazer isso, porque isso seria o livre-arbítrio, agir contra a sua própria natureza. Qual é o próximo agora? Vamos fazer uma analogia do pecado com o vício. Um dependente químico, seja qual for o tipo de dependência, por mais que ele saiba que aquilo está deteriorando sua saúde, por mais que ele saiba que aquilo vai levá-lo à morte, por mais que ele saiba que aquilo está alienando ele da realidade, seja pelo alcoolismo, seja pelas drogas, seja o que for, aliena ele da realidade, perda de relacionamento, problemas sociais, problemas pessoais, ele sabe que isso é mal, ele não consegue largar. Muitas vezes eles precisam de ajuda que vem de fora, porque por mais vontade que eles tenham, eles não conseguem se livrar desse vício. E o pecado é um vício. Tanto que o contrário do pecado é virtude, e o contrário de vício é virtude também. Então o pecado é um vício que nós temos por natureza. Nós somos viciados em pecado. E nós não conseguimos, por mais que queiramos, nós não conseguimos nos livrar desse vício se alguém não vier nos salvar. Se alguém não vier nos ajudar a nos livrarmos desse vício. Então, para entendermos bem essa questão do livre-arbítrio, seria justamente isso.
Nós, hoje, somos como um dependente químico, que por mais que saibamos que nossa conduta, nosso vício nos leva à morte, acaba com a nossa saúde, acaba com os nossos relacionamentos, só nos traz mal, a gente não consegue se livrar dele. Se a gente tivesse força de vontade para nos livrarmos desse vício, teríamos o livre-arbítrio, que é agir contra a nossa própria natureza. Mas a nossa natureza hoje pecaminosa não deixa que a gente se livre do pecado. A gente é escravo do pecado. Todos já ouviram falar daquela fábula de Esopo, o escorpião e o sapo? Vou contar rapidamente porque ela ilustra bem isso. Havia uma ilha com vários animais morando naquela ilha e de repente começa um incêndio naquela ilha. E os animais aquáticos começam então a levar os outros animais terrestres para o continente, para que eles fugissem do incêndio na ilha. E o sapo vai levando, então, leva o coelho, leva a formiga, aqueles que não voam, né? Aí, de repente, ele está na costa, aí chega um escorpião e fala assim, o sapo, me leve para o continente para que eu não morra no incêndio. Aí o sapo olha assim, seu escorpião não vou levar não, porque é o seguinte, você anda picando todo mundo. A gente sabe que é sua tendência sair picando todo mundo. Aí vai que eu estou levando você, no meio do trajeto, você me pica. Eu vou ficar paralisado, vai morrer eu e você. A gente vai morrer afogado. E o escorpião disse, de jeito nenhum, você acha que eu quero morrer? Se eu quisesse morrer, eu ficava no incêndio. Eu prometo, eu não vou picar você. Eu quero chegar à costa, eu quero salvar minha vida. Minha vida é mais importante. E como minha vida depende da sua vida, eu não vou atacar você, porque senão eu morro junto. Aí o sapo pensa, é razoável. Pronto, aceito. Põe o escorpião no seu dorso e vai. Quando está no meio do trajeto, o escorpião se aguentando, não se aguenta, porque a sua natureza pica o sapo. O sapo fica paralisado e diz, seu escorpião, você me picou, eu estou com os membros paralisados, vamos afundar e morrer, nós dois. O que é que o escorpião diz? Me desculpe, é a minha natureza. E os dois morrem. É assim conosco. O pecado é dessa forma. Mesmo que a gente sabe que vai morrer por causa do pecado, nossa natureza não deixa que a gente aja de forma contrária. No próximo slide. Mas aí a gente... Peraí, porque foi demais aí. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Mas significa que o homem, após a queda, não pode decidir, tomar decisões? Não. O homem pode tomar decisões. É o que a gente chama de livre agência. O que é agência? É como a gente pode agir no mundo. Agência é o agir no mundo. E agindo no mundo, eu tomo decisões, sim. Por exemplo, hoje eu decidi com que roupa eu viria para aqui para a igreja. Eu tomei uma decisão. Hoje eu decidi o que é que eu iria comer no café da manhã. Eu tomei uma decisão. Ontem eu decidi que horas eu iria dormir. Eu tomei uma decisão. Eu posso decidir entre algo bom e mal. Eu posso decidir, por exemplo, em um determinado momento de falha no serviço, no trabalho, de eu assumir a falha, ou eu me excusar dela e usar uma desculpa para não ser responsabilizado pela minha falha em serviço. Ou seja, agir moralmente entre uma coisa que é lícita e uma coisa que é ilícita, eu posso sim. Isso é chamado livre agência. Então o homem ele não perdeu essa capacidade. Lembre que o livre-arbítrio, a diferença do livre-arbítrio é que no livre-arbítrio o homem tem o poder pela sua vontade de agir contra a sua natureza. Na livre agência eu posso tomar decisões morais, mas elas são sempre pautadas pela minha natureza. Então significa se minha natureza é má, que todas as minhas decisões dentro da livre agência vão ser más. Seria assim. Mas, pela providência divina, e a gente já estudou providência divina, é a forma como Deus faz com que mantenha a criação, para que o mundo e a sociedade não se tornem um caos, porque imagine se todos nós só fizéssemos o mal. O que é que ele faz? Ele determinou a chamada graça comum. A graça comum faz com que pessoas pecadoras, ímpias e até regenerados como nós, mas que ainda há a presença do pecado, façam coisas boas. Por isso, a gente vai ver obras boas saídas de pessoas más. Eu estou com o notebook aqui, a gente está desfrutando da tecnologia. Quem foram os iniciantes da tecnologia? Foram pessoas ímpias. A gente tem uma relação em Gênesis, quando fala da linhagem de Caim, em que os principais adventos tecnológicos daquela geração não vieram da família de Sete, mas vieram da família de Caim.
música, metalurgia, acampamentos, moradias, né? Ou seja, aldeamentos, tudo surgiu da linhagem de Caim, que era uma linhagem perversa, afastada de Deus. E quando a gente vê um dos expoentes de Caim, que é Lameque, vejam que a perversidade que ele era, mau, bígamo, violento, mas foi de sua geração que vieram coisas boas para aquela sociedade. O que significa que na providência divina, Deus faz com que a graça comum atinja todos. E assim, pessoas mais podem fazer coisas boas em prol da sociedade, em prol da humanidade, em prol de si próprio também. Porque Deus é Deus de justos e injustos. O sol nasce sobre justos e injustos. Então Deus ama a sua criação e, amando sua criação, faz com que os ímpios também sejam abençoados pela graça comum. E a gente pode ter coisas boas vindas de pessoas mais. Por isso que é importante, através da graça comum, a gente separar a obra do compositor. Sempre separem a obra do compositor. Eu adoro as músicas de Richard Wagner, mas ele era um péssimo homem, ser humano. Gosto das obras de Amadeus, mas também, como indivíduo moral, Wolfgang Amadeus Mozart não é padrão para ninguém. E a gente tem que saber sempre escolher e discernir a obra do compositor. Não significa que toda obra ela é boa. A gente tem que ter esse discernimento para saber onde está a graça comum, onde está a depravação total. Todas as obras foram afetadas, toda a ação do homem foi afetada pela depravação total. Porém, também toda a ação do homem foi agraciada com a graça comum. Por isso, então, o homem, no estado de pecado, após a queda, ele pode ter boas decisões em prol da humanidade, em prol de si mesmo, em prol do mundo. Isso é a graça comum. Porém, a graça comum não resolve o problema da morte espiritual. Não é porque eu fui agraciado com a graça comum, ou que a humanidade foi agraciada pela graça comum, que isso resolve o problema da morte espiritual, ou da morte eterna. Ou seja, a graça comum não salva. A graça comum, ela é uma questão da providência divina para o bem da humanidade, para o bem do mundo, para o bem da criação, mas não para a salvação eterna e para a regeneração espiritual daquele que foi agraciado pela graça comum. A graça comum não salva. E aí vem a questão da redenção. Para os eleitos, Deus fez a redenção divina, que traz sobre eles uma graça especial, que chamamos graça salvífica. Ela é especial porque a comum é para toda a humanidade, então todas as pessoas, por piores que sejam, elas podem trazer um bom legado para a humanidade. O nazismo trouxe o Fusquinha para a humanidade. Porque depois, quem quiser pesquisar a história do Fusca, vai ver que está ligada ao nazismo alemão. Então, vejam, um bom legado do nazismo teria sido o Fusca. Toda a humanidade ela foi agraciada pela graça comum. Porém, poucos, apenas aqueles escolhidos por Deus, foram agraciados pela graça especial, a graça salvífica. Essa sim é uma graça que salva. Por quê? O que é que a graça salvífica faz? Ela regenera o homem. Eita, foi demais aqui. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Ela regenera o homem, ela ressuscita o homem da sua morte espiritual, fazendo com que o homem, uma vez o seu espírito ressuscitado, ele não é mais dominado pelo pecado, ele não está mais cego à realidade espiritual, e ele pode sim entender o Evangelho e buscar a Deus. Efésios 2:1. Porque pela graça, essa graça é a graça salvífica, vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês. Então vejam que não é mérito humano, é dom de Deus, não de obras. Vocês não contribuíram nada, não é nada que eu faça, para que ninguém se glorie. Então não é glória humana, é glória de Deus. Quando nós agradecemos a nossa salvação, agradecemos a Deus, porque não vem de nós, não foi nada que eu fiz, eu não tomei nenhuma decisão, senão seria obra. Não fui eu que li o Evangelho, entendi o Evangelho, me reconheci como pecador, me arrependi e pedi a Deus que me perdoasse e pedi para Ele ser Senhor da minha vida. Isso não aconteceu por mérito meu. Esse entendimento ele só acontece porque primeiro meu espírito foi ressuscitado. Então, é dom de Deus.
Sem o livre-arbítrio, o ser humano morto espiritualmente, a gente viu que morte espiritual é um dos efeitos da queda, não tem capacidade natural de buscar a Deus, entender a mensagem do Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Sem o livre-arbítrio, a gente não pode agir contra a nossa própria natureza de pecador. E entender o Evangelho, buscar a Deus e se arrepender dos seus pecados é agir contra a nossa natureza de pecador. Mas a graça salvífica, então, ela transforma. Vamos passar próximo. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então vejam, Jesus falando, ninguém pode chegar a Cristo se o Pai não o trouxer. Então, ninguém tem o livre-arbítrio hoje mais de vir sozinho a Cristo, por seu próprio arbítrio, por sua própria vontade. Não, o Pai é que o leva a Cristo. E quando o levar a Cristo é justamente ressuscitando da morte espiritual, dando a ele, então, o entendimento para que ele possa vir a Cristo, decidir por sua própria vontade vir a Cristo. Próxima passagem. Cadê aqui? Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Isso é morte espiritual. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E com a vez que você está vivo, seu espírito está vivo novamente, você pode sim aí entender o Evangelho, se arrepender e pedir o senhorio de Jesus sobre sua vida e ser salvo. A redenção restaura parcialmente a liberdade do ser humano. 1 João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então isso aqui é João falando para crentes. Por isso que a redenção ela restaura parcialmente a liberdade do ser humano, porque o pecado continua em nós, continua com seus efeitos sobre nós, mas não todos os efeitos. Então, por isso que João está falando isso. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós pecamos, mas podemos confessar nossos pecados e pedir perdão, e Deus vai nos perdoar. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e sua palavra está em nós. Por isso que, nosso estado atual, como mortais vivendo nesta realidade, jamais chegaremos a um estado de não pecar. É o que João está dizendo. Se alguém disser que não comete pecado, ele faz de Deus um mentiroso e a sua palavra não está nele. É o que João está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então ninguém pode chegar nesta vida, nesta realidade atual e dizer que chegou a um estado de perfeição e que não peca mais. Isso é antibíblico. Isso é mentira. A graça especial não devolve ao homem o livre-arbítrio. Você continua sem poder agir contra a sua própria natureza, mas liberta o homem da culpa e do domínio do pecado. Ou seja, dos 3 efeitos do pecado, nós somos libertos de 2. A culpa pelo pecado, porque essa culpa foi carregada por Cristo na cruz, então eu não tenho mais... não tenho mais essa culpa sobre mim, eu peço perdão pelo meu pecado, sabendo que meu pecado já foi pago por Cristo na cruz. Então, você não pode ter 2 culpados pelo mesmo crime. Ou, por exemplo, eu tenho um título de dívida financeiro, o título está no meu nome, outra pessoa chega para mim e paga aquele título. O credor não pode vir cobrar a mim. Ah, mas foi fulano que pagou, não foi você. O título foi pago, independente de quem pagou. Ele não pode me cobrar 2 vezes por um título pago. Isso é o que acontece com o pecado. E outro é o domínio do pecado. Esse domínio do pecado só acontecia quando o nosso espírito estava morto, a morte espiritual. Uma vez que meu espírito está vivo, eu não tenho mais o pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu posso resistir ao pecado. Agora, eu vou resistir ao pecado, aí seria o livre-arbítrio. Eu tenho uma possibilidade. E eu vou, muitas vezes, sim, resistir ao pecado. Por isso que nós, salvos, regenerados, não vivemos em pecado. Pecamos como um acidente de percurso. Mas não é nossa prática, nossa frequência. Aquele que vive em vida de pecado, em frequência no pecado, ele não está salvo. Ele se engana. Porque o verdadeiro salvo, ele não tem mais o domínio do pecado. Ele pode resistir ao pecado, mas muitas vezes não vai resistir. Mas vai ser um acidente de percurso. Então, a graça especial
ela possibilita a libertação gradual da presença do pecado no processo de santificação. Isso não significa que vai ser um estado contínuo da presença do pecado, mas uma vez que eu sou atingido pela graça especial, a graça especial vai trabalhar em mim, de forma que eu vou sendo aperfeiçoado, é um chamado processo da santificação, em que, aos poucos, eu vou me libertando da presença do pecado. Aos poucos, cada vez o pecado vai tendo mais efeito sobre mim, à medida que eu vou me mergulhando nas minhas práticas de devoção cristã, através dos meios da graça, a oração, leitura bíblica, busca da santidade, uma vida de adoração, uma vida vivida diante de Deus, prática de boas obras, comunhão com a igreja e evangelismo. Então, uma vez que eu vou trabalhando minha vida cristã, lendo e meditando nas Escrituras, orando, buscando a Deus força, eu vou me libertando do pecado. É um processo, santificação é um processo que vai durar a vida toda. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Quando o dia fica claro, ou seja, não tem mais nenhum sinal de trevas, a gente morre. Aí é a morte física. Esse processo de santificação só termina na morte física, só se completa na morte física. Durante toda a nossa vida, nós somos chamados de igreja militante, porque nós estamos militando contra os efeitos e a presença do pecado. Isso. Consequência no sentido, veja, quando fala, boa pergunta, a graça especial nos liberta do domínio do pecado? Sim. Da culpa do pecado? Sim. Essa culpa é com relação a Deus. Consequência do pecado? Depende. Se a consequência for uma consequência espiritual, sim. Se a consequência for uma consequência de reparação, não. Eu tenho que sofrer as consequências, eu tenho que ser responsável. O verdadeiro salvo, quando peca, ele se responsabiliza pelos seus atos. Por isso que eu não acredito naqueles criminosos que se convertem no presídio e pedem diminuição de pena, porque se converteram. Não. Se você se converteu e você é consciente do seu erro, você vai pedir a justa medida da sua pena, porque você está consciente do erro que cometeu. Então você entende a reparação que você tem que fazer. Então, esse sentido, as consequências do pecado são abonadas com a graça especial, só as consequências espirituais. Eu não vou mais sofrer a morte eterna. Porém, eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos. E é isso que uma mente consciente cristã faz. Uma vez que erra, vai lá e pede perdão. Se acerta com o irmão. Não é isso que a Bíblia fala? Se você ofende um irmão, vai lá a ele, pede perdão, repara. O que é que foi dito para Zaqueu? Vai lá, aquele que você defraudou, você vai lá e devolve. E Zaqueu devolveu até mais do que havia defraudado. Isso é uma mente consciente. Próximo ponto. Mesmo com a conversão, a vontade humana ainda sofre influência da corrupção, razão pela qual o homem não deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Isso aí significa, inclusive, nós. Nós temos a consciência do que é bom, mas nossa carne deseja o mal também, as nossas paixões. Esse é o dilema de Paulo em Romanos 7:15-23. Eu sei o que é certo, mas minha natureza humana, carnal, deseja o errado. Minhas paixões desejam o errado. É aquela pessoa que está fazendo regime, que sabe que precisa emagrecer, sabe que precisa evitar o açúcar, e olha para um chocolate, olha para um docinho, fica lutando para não comer aquilo. Às vezes cai, né? Eu já fiz diversos regimes e nunca deu certo. Então, regime já desisti, não é comigo. É atividade física para poder reduzir peso, mas regime não, porque é justamente isso. Eu não consigo resistir. Então, o homem, nesse estado, ele não consegue resistir. O homem regenerado, ele tem uma força para resistir. São aquelas pessoas que fazem regime e que conseguem. Uma vez ou outra cai, mas estão mantendo lá, você mantém firme aí. Então, pronto. Esse é o caso do nós, como alvos da graça especial. Nós resistimos ao pecado. Muito embora a tentação venha, muito embora a vontade de fazer o mal venha, muitas vezes a gente cai, mas se levanta e continua na nossa jornada rumo à santificação. Catecismo Maior, pergunta 149.
Nenhum homem, por si mesmo ou por qualquer graça que receba nesta vida, é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os viola por pensamentos, palavras e obras. Então, nenhum homem atingido pela graça especial, ele pode guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Diariamente a gente vai pecar, por pensamento, palavras ou obras, diariamente. A nossa diferença é que a gente não vive em pecado. A nossa diferença é que a gente não está dominado pelo pecado. A nossa diferença é que a culpa do pecado não pesa sobre nós. Nós não vamos sofrer a morte eterna. E nós militamos contra o pecado. E nessa militância, cada dia mais nós somos agraciados com força contra o pecado. É preciso, portanto, que os desejos de nossos corações e todas as nossas decisões... Pronto, vai lá, pergunta antes de eu vir para cá. Pois não. Sim. Isso. Isso. Não. O que é isso aí? É justamente para nós a livre agência. Nós, uma vez regenerados, é como eu falei, nós somos afetados pelo pecado, mas nós temos a condição de resistir ao pecado. Quando fala essas exortações, perseverai até o fim, esse perseverar até o fim é justamente isso. É nessa militância contra o pecado que nós hoje somos capazes de militar, não quer dizer que nós somos capazes de não pecar, é de lutar diariamente contra o pecado. Mas se há uma luta diária, significa que o pecado vai nos atingir, que a gente vai perder batalha e a gente vai ganhar batalha. A guerra final está ganha, mas diariamente a gente tem uma batalha contra o pecado. Numa luta aqui eu ganho, noutra luta o pecado ganha. Em geral, o cristão ganha mais nas lutas do que perde. Estaria errado se durante o dia eu pecasse muito mais do que eu vencesse a tentação. Isso aí eu teria que rever o que é que eu estou fazendo de errado em relação às minhas disciplinas espirituais. Orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, buscar força em Deus. Se eu estou errando mais, não estou resistindo tanto ao pecado, à tentação, eu devo rever isso. Então, essas exortações são exortações justamente para isso. Combater o bom combate, lutar contra o pecado, diariamente. Lutar contra a nossa natureza, que ela continua sendo inclinada ao pecado, mas que hoje a gente tem essa possibilidade de resistir ao pecado, porque o pecado não nos domina mais. Porém, nessa luta precisamos de Deus, que nos fortaleça, ter a nossa própria responsabilidade, buscando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus, mantendo uma consciência de que, como diz 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer fazais qualquer outra coisa, faz tudo para a glória de Deus. Se eu tenho essa consciência, qualquer coisa que eu faça, eu vou buscar, será que eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Então, se eu penso que em todas as coisas, até nas coisas mais triviais e mecânicas, como comer e beber, eu estou fazendo para a glória de Deus, isso já vai me ajudar a ter um discernimento com relação ao pecado. Entendeu? É nesse sentido, então não há lula. Não. Tanto que as pessoas mais fazem coisas boas, mas isso não isenta elas do pecado. No julgamento, um assassino em série está sendo julgado e, de repente, ele chega para o juiz, como defesa, e diz, mas, senhor juiz, tudo bem, eu matei 13 pessoas, foi uma chacina, mas ontem eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, eu distribuí alimentos para os mais carentes. Está tentando justificar, tentando usar boas obras para justificar um crime. Isso acontece no júri humano? Não. Então não vai acontecer no júri divino. Você não vai barganhar com Deus suas boas ações contra as ações do seu pecado. Isso não acontece. A livre agência é justamente isso. Voltando por aqui, é preciso, portanto, que os desejos de nossos corações e todas as nossas decisões sejam submetidas à direção do Espírito Santo e à orientação da palavra de Deus. Então, o crente, ele ciente disso, de que ele pode resistir ao pecado, o pecado não domina sobre ele, mas sabendo que o pecado é uma presença na sua vida, que a sua natureza ainda está ligada ao pecado, ele tem que submeter todas as decisões ao Espírito Santo e à orientação da palavra de Deus. Vou tomar uma decisão, submeto em oração ao Espírito Santo, vou à palavra de Deus e consulto. Será que o que eu estou querendo fazer, ela contraria algum princípio, alguma norma da palavra de Deus? Se sim, eu já sei a resposta. E aí vai para a juventude. Muitas vezes chego assim, professor, a Bíblia diz com quem eu devo casar?
Mais ou menos. Não vai dizer o nome, pessoa, CPF, não vai dizer, mas vai dar as características dele. É um cristão, servo de Deus, fiel à palavra? Pronto. Não é? Caia fora. Ah, mas ele é bom, ele frequenta a igreja. Falta ainda, então caia fora. Então, veja, submeter à palavra de Deus e orar também. Muitas decisões a gente toma, por exemplo, eu tomei decisões que não são necessariamente boas ou mais moralmente, mas tinham impacto. Por exemplo, eu tive, alguns anos atrás, um convite para ir a Brasília, um aumento significativo de salário. Porém, quais as consequências que isso traria para a minha família? Boas ou mais? E eu submeti a oração, tomei conselhos e tomei uma decisão. Entendeu? Eu poderia ter ido, poderia. É um ato imoral? Não. Mas teria, naquele momento, não estou dizendo todos os momentos, hoje talvez a realidade fosse outra, mas naquele momento eu tinha que declinar. Porque naquele momento eu não podia fazer essa opção. Isso iria afetar minha família de uma forma que podia prejudicá-los. Então, eu tomei essa decisão. Não é moral, mas é uma decisão pautada nas Escrituras de amar o próximo como a si mesmo, amar a minha família acima até das minhas projeções profissionais, pensar nos outros, não só em mim mesmo. Não podemos nos apoiar apenas em nossa consciência, confiando tão somente em nossa vontade. É maldito aquele que diz, siga o seu coração. O meu coração é enganoso. Não, esse conselho não é bom. Siga a palavra de Deus. Não siga o seu próprio coração. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento, porque nosso entendimento é ilusório, ele é afetado pelo pecado. A nossa natureza é inclinada para o pecado. Então, confie no Senhor em todas as nossas questões e não no nosso próprio entendimento. Vamos caminhando para o fim. Cadê o próximo slide? Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, Ele o liberta de sua natureza de escravidão do pecado e somente pela graça o habilita a querer fazer o bem com toda a liberdade que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Está na Confissão de Fé do Westminster. Então, apesar de sermos alvos da graça de Deus, a graça salvífica, nós temos então essa possibilidade, vamos fazer o bem, movidos pela nossa vontade, mas vamos também, afetados pela nossa corrupção que ainda está em nós, a presença do pecado, vamos fazer também o que é mal. Por isso que é uma luta diária e constante, e a gente tem que se alimentar espiritualmente. Bíblia, oração, busca da santidade. A vontade humana precisa ser submetida à direção do Espírito Santo. Tem algumas passagens aqui, o tempo não me permite ler todas, mas eu vou ler Filipenses 2, 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só à minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação aqui é santificação. Não é desenvolver a salvação como se a salvação fosse um processo. A salvação é um fato. A santificação é que é um processo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos tornais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, esse aqui é o apelo de Paulo aos Filipenses. Justamente isso, que eles se tornem irrepreensíveis. Irrepreensível não é aquele que não peca, é aquele que no pecado ele age corretamente. Se arrepende, pede perdão, busca reparação pelos seus erros e pede a Deus forças para não pecar mais. Somente na glória, e a glória é a ressurreição, novos céus e nova terra, o estado intermediário, novos céus e nova terra, não é? O estado intermediário é aquele estado, quando a gente morre, a gente vai para o céu, eu estou falando dos eleitos, não dos ímpios, dos perdidos. Somente na glória, a vontade do ser humano será plena e livre. 1 João 3:2.
Cadê o slide? Pronto. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, a Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, esse é o estado de glória. Aí a vontade do ser humano será plena e livre. Plena, a gente vai fazer exatamente aquilo que nossa vontade querer. A gente não vai mais ter força de vontade para fazer o que é bem. Hoje a gente precisa de força de vontade para vencer as tentações, as paixões. Na glória, a nossa vontade vai ser plena. Eu decidi fazer isso, eu desejei fazer isso, eu irei fazer. E livre, e boa, e santa. A Confissão de Fé de Westminster diz: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre só para o bem. Agora tem um detalhe aqui, justamente eu vou destacar aqui: imutavelmente livre para só o bem. Ou seja, não há mais condições na glória de a gente pecar. Não há mais condições na glória de a gente agir contra a nossa própria natureza. Qual é a natureza da gente na glória? Perfeição e bondade. É a restauração, em termos de natureza espiritual, do Éden, de Adão. Adão era perfeito e bom. Nós seremos perfeitos e bons novamente. Porém, Adão tinha o livre-arbítrio. Nós não teremos mais o livre-arbítrio. Por quê? Mesmo na glória, o homem não terá mais o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade de agir contra a minha própria natureza. Em Adão, na criação, Adão era perfeito e bom, mas ele tinha a possibilidade de agir contra a própria natureza e pecar. Na glória, seremos perfeitos e bons, mas não teremos mais a condição, a capacidade de agirmos contra a nossa natureza e pecarmos. Não haverá mais possibilidade do pecado na glória. Por isso, o livre-arbítrio só aconteceu uma vez em nosso mundo, na humanidade, foi Adão e Eva. Jamais o homem recuperará o livre-arbítrio. O que é bom, porque imagine na glória a gente ter a possibilidade de pecar. Aí começa tudo de novo. Aí peca um casal, lá começa de novo. Até a redenção, tudo novamente. Não, é definitivo. Então, o livre-arbítrio não será mais experimentado pelo homem, nem na glória. Para terminar, o livre-arbítrio. O que é que vimos hoje? O homem foi criado com liberdade de escolha, inclusive escolher agir contra a sua própria natureza boa e perfeita. Mas a queda afetou esse poder de vontade. Hoje, nós somos imperfeitos e pecadores, e não temos mais condição de agirmos contra a nossa própria natureza de imperfeição e pecado. Porém, na regeneração, na redenção, nós somos libertos do domínio do pecado e podemos resistir ao pecado, apesar de não podermos nos afastar da presença do pecado. Mas a boa notícia é que, se formos desenvolver a nossa vida cristã, em oração, leitura bíblica, buscando a Deus, a gente vai, cada dia, se libertar um pouquinho mais, gradualmente, da presença do pecado no processo de santificação. E cada vez mais o pecado terá menos interferência em nossas vidas. E para a gente meditar, mesmo convertido, a velha natureza ainda está presente como crente. Mesmo convertido, a velha natureza ainda está presente. Como o crente deve lidar com esta vontade? Há um conflito de vontades aqui. Eu sei o que é certo. Raciocínio, né? Intelectualmente eu sei o que é certo. Espiritualmente eu sei o que é certo. Mas minhas paixões carnais, minhas inclinações me motivam para o errado. Como é que a gente deve lidar com essas duas vontades? A vontade intelectual, espiritual e a vontade carnal. Há um dilema, há um combate, há uma luta. A resposta a gente viu. Desenvolver nossa santidade. Leitura bíblica, orações diárias, buscar fazer o bem, que é uma forma de altruísmo, uma forma de tirar o foco de mim para botar o foco nos outros, amar o próximo, motivado por amar a Deus acima de todas as coisas, buscar a comunhão da igreja, buscar o conselho de pastores, pessoas mais experientes na fé do que nós, para nos ajudarmos com as nossas dificuldades. Né? Os pastores presbíteros estão aí para isso, são conselheiros hábeis, aptos no ensinar,
para que alguém que esteja passando por um momento de dificuldade, uma tentação, uma inclinação, possa nele ter um amparo de conselho e oração, uma tutoria, para que você possa vencer essa dificuldade da sua área. Todos nós temos dificuldades nas nossas áreas. Eu tenho dificuldades específicas no meu caráter, que mesmo com a salvação eles não foram plenamente tratados, mas serão tratados através do processo de santificação. E eu busco auxílio no meu pastor para isso. Eu busco auxílio nele, confessando a ele, botando questões a ele, buscando dele orações sobre mim, buscando dele a tutoria dele sobre minha vida. É assim que a gente deve fazer. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos este domingo, Pai, que estivemos aqui estudando a Tua Palavra, estudando esse precioso ensino do livre-arbítrio, que está como conceito nas Tuas Escrituras, muito embora esse termo não apareça nela, mas a gente consegue enxergar isso. E enxergarmos, Pai, que hoje nós não temos mais esse livre-arbítrio de poder optar por fazer o bem e não pecar, mas que temos em Ti, Pai, a força necessária para vencer o pecado. Assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de saírem, só gostaria de deixar esse versículo. É o Salmo 19, os últimos versículos do Salmo 19. O Salmo 19, ele tem duas partes, diria três. A primeira parte fala sobre a revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E o homem percebe que há um Deus na revelação geral. Do versículo 7 ao 14, ele fala da revelação especial das Escrituras. E uma vez que o homem é impactado pela ciência de que existe um Deus, pela natureza, e ao estudar as Escrituras e encontrar Deus na Bíblia, ele recebe então essa iluminação que está nos versículos finais. E que seja para a gente uma oração. Os versículos finais do Salmo 19. Quem pode discernir as suas próprias faltas? Pai, perdoa os meus pecados ocultos. E também aqueles intencionais, que eles não me dominem, e então serei irrepreensível. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha, redentor meu. Assim nós oramos a Deus. Que seja essa a nossa oração. Os pecados ocultos, aqueles que a gente comete sem saber, os pecados intencionais que cometemos sabendo, que Deus nos perdoe e que nenhum deles nos domine. Seremos então irrepreensíveis. Amém.